Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite também a todos aqueles que irão assistir este culto via YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fechemos nossos olhos e oremos em nome de Jesus. Pai, tu és maravilhoso, tu és magnífico, portentoso, Pai. Ainda que de todos os adjetivos da língua portuguesa eu fosse, meu Deus, proprietário, não teria o suficiente para dizer o tamanho da sua grandeza, da sua magnificência, Pai. O tamanho das bênçãos e da misericórdia que tu tens por nós a cada dia, porque mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós somos tão imperfeitos, Pai, o Senhor ainda nos concede, nos outorga oportunidades como esta, a qual se faz presente agora, para que possamos louvar e engrandecer ao teu santo nome. E, Pai, por isso nós lhe prestamos a mais Jesus Cristo alta que possamos dar gratidão, Jesus. Gratidão por estarmos vivos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, até mesmo pelos nossos inimigos, pelas situações que passamos, Pai, e por esse culto familiar que começa, meu Deus, neste dia 7 de novembro de 2024. Pai, nós agradecemos e pedimos que o teu Espírito Santo se manifeste em todos os momentos desse culto, em todos os rincões, Pai, e que o Senhor toque em cada coração de maneira sublime e imensurável, Pai, para que todos possamos sentir a tua presença e compreendermos que se não for pela tua graça, Pai, nós nada merecemos. Pai, nos ajude, Pai, a entendermos aquilo que o Senhor falar conosco e, Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor, por meio da palavra, manifeste a sua vontade, Pai, nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a nossa oração e o nosso ser, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. Ilumina, Pai, este culto e todos aqueles que Jesus Cristo farão, meu Deus, um louvor, que farão a pregação, que farão as orações, Pai, que todos sejam tocados e todos aqueles que ouvirão também, Pai, sejam tocados pela sua misericórdia e pela sua poderosa mão. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, a paz de Cristo a todos. Que bom que você está aqui conosco para mais um culto ao Senhor. E nós temos muitos motivos, né, para nos alegrar na presença desse Deus que está aqui entre nós, que nos ama, que nos salva. Então, vamos louvar o nosso Deus, independente de como você está aqui hoje, nós podemos nos alegrar, porque Deus está aqui conosco, Deus cuida de nós, Deus quer nos salvar e Deus vai falar com cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Então, vamos louvar. Adoramos ao Deus que foi, adoramos ao Deus que é, adoramos ao Deus que sempre será. Cadeias Ele quebrou, abriu furioso mar. Ao meu Deus pertence a vitória. Alegria na casa do Senhor, alegria na casa do Senhor. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Alegria na casa do Senhor, e Ele está neste lugar. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Louvamos ao Deus que cura, louvamos ao Deus que salva, louvamos ao Deus que sempre viverá. Foi morto lá na cruz, a morte derrotou. Ao meu Deus toda a honra e o poder.
alegria na casa do Senhor. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Alegria na casa do Senhor, e Ele está neste lugar. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Estava perdido, Ele me encontrou. Era escravo, hoje livre sou perdoado, aceito, sua graça me alcançou. Todos cantam para o seu louvor. Estava perdido, Ele me encontrou. Era escravo, hoje livre sou perdoado, aceito, sua graça me alcançou. Todos cantam para o seu louvor. Alegria na casa do Senhor, alegria na casa do Senhor. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Alegria na casa do Senhor, e Ele está neste lugar. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Alegria na casa do Senhor, alegria na casa do Senhor. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Alegria na casa do Senhor, e Ele está neste lugar. Não vamos nos calar, queremos te louvar. Queremos te louvar. Amém, glória a Deus. Então, pessoal, primeiramente, saúdo a todos com a paz do Senhor. E hoje, Amém. eu vou trazer uma palavra que ela está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 e 2, e também nos versículos 17 e 18. Essa história é a história de um rei de Israel que começou a reinar criança, com 7 anos de idade, conforme a gente vai ver na leitura destes versículos. E a gente vai mergulhar hoje sobre a história deste rei e como foi um pouco do seu governo, né? Principalmente. Então a gente vai fazer a leitura da palavra agora. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Senhor meu Deus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, te cultuando, ó Pai. Senhor, fala conosco, transmite a mensagem que precisamos ouvir, Pai, e não a que queremos ouvir. Que tudo o que for falado aqui seja o que vem da Tua boca, e tudo o que não for do Senhor, que seja bloqueado, que seja impedido. Nos guia durante a ministração desta mensagem, ó Pai, e que essa mensagem ela venha a ressoar, reverberar no coração de todos nós, e que possamos ser confrontados pela palavra, e possamos tirar lições, e crescermos cada vez mais em espírito, em adoração a Ti, e intimidade contigo. E rogo em nome de Jesus. Amém. Hoje, o título da mensagem que eu venho trazer, ela é um provérbio, que é um provérbio que inclusive resume toda esta mensagem, toda a história do rei Joás. Inclusive vou até mesmo dar uma explicada referente a esse provérbio, um provérbio de Salomão, que diz: a retidão
protege um homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Vocês vão entender, né? Que significa que aqueles que seguem o caminho do Senhor, que busca não se desviar, que busca manter uma comunhão com o Senhor, ele é protegido pela sua integridade, porque você permanece íntegro, né? Permanece firme nos caminhos do Senhor. E a impiedade, ela derruba o pecador, porque a partir do momento que a gente desvia e praticamos coisas que não agradam a Deus, somos malevolentes, acabamos caindo. E não nos arrependemos, acabamos caindo, acabamos sofrendo as consequências, no caso, ruins, pelo nosso pecado. E falando sobre Joás, ele foi o 7º rei de Judá, já depois em que houve a divisão do reino, né? O reino do norte e o reino do sul, e ele era filho de Acasias. E o que aconteceu? Acasias, ele foi morto quando Jeú foi executar a justiça, eliminando a família de Acabe. Acasias estava junto com o filho de Acabe. Ele tinha ido em Jezreel visitá-lo, o rei Jeorão, e Jeú os encontrou. E além de matar o rei Jeorão, Acabe foi morto também. E o que aconteceu? Joás, Atalia, que era mãe de Acasias, vendo que seu filho havia sido morto, desejou usurpar o trono e matou todos os descendentes, todos os filhos de Acasias. Porém, Jeozeba, irmã de Acasias e esposa do sacerdote Joiada, escondeu Joás em um quarto, junto com a ama, e depois ele levou ao templo. Como Atalia, tanto no reinado de Acasias e também no reinado de Atalia, praticava-se a idolatria, o culto aos Baalins, aos postes sagrados, ela não se importava com o templo. Então, com isso, eles puderam esconder Joás até que ele completasse 7 anos. E Atalia governou Judá por 6 anos, até ser deposta, através do plano arquitetado pelo sacerdote Joiada. A Atalia foi assassinada, o povo derrubou o templo de Baal, foi feita uma aliança, né? O sacerdote Joiada fez uma aliança em que todo o povo e ele mesmo seriam o povo do Senhor. E eles mataram o profeta Matã em frente aos altares e também despedaçaram os altares e os ídolos. E com isso, o Joás começou a reinar. E o sacerdote Joiada era seu conselheiro. E durante a vida de Joiada, o rei Joás fez o que agradava a Deus. E uma das ações que Joás fez foi reconstruir o templo, porque o templo tinha sido negligenciado por causa da idolatria a outros deuses. Atalia, inclusive, roubou, junto com seus filhos, os objetos consagrados do templo e utilizaram esses objetos para cultuar os Baalins. Então, eles fizeram uma arrecadação da prata necessária para poder reconstruir, para poder reparar o templo. E os reparos foram feitos. Porém, o sacerdote Joiada, ele morreu com 130 anos de idade. E o que aconteceu? O rei Joás, ele ficou desnorteado. Ele aceitou o que disseram os líderes de Judá, que pediram que fossem dispensados de fazerem viagens caras para Jerusalém, né? E que pudessem ter o privilégio, né, como acontecera com seus pais, de adorarem a Deus em um lugar alto, em suas casas. Porém, esse pedido, Joás, ele não orou a Deus, talvez, é algo que eu venho supondo. Ele foi ingênuo, ele não refletiu sobre esse pedido e concedeu. Porém, o pedido que esses líderes, que esses príncipes fizeram, era justamente para que eles pudessem satisfazer os seus gostos de realizar seus ritos privados, sem perturbação. Ou seja, adorar a falsos deuses. E com isso, o que eles fizeram? Após abandonar o templo do Senhor, que é o Deus dos antepassados deles, que era o Deus dos antepassados deles, eles começaram a prestar cultos aos postes sagrados e aos ídolos. E por culpa
desses líderes, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. E o que nós podemos observar? Existe diferença entre vários reis de Judá, vários reis de Israel. Nós vemos que é um comportamento já conhecido e que vários reis adotaram a partir do rei Salomão, que Deus lhe concedeu sabedoria, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Casou-se com mulheres de outras tribos e adorou aos deuses delas. Assim fez seu filho Roboão, assim fez vários reis de Judá. Joás provavelmente não construiu essa intimidade, assim como fez o rei Davi, que mesmo pecando, mesmo caindo em pecado através do adultério e depois da morte de um de seus guardas reais, ele buscou arrependimento. Ele quebrantou seu coração. Diferente de Abraão, que era amigo de Deus. Diferente de Isaac, de Israel, que buscaram ter uma intimidade com Deus. Diferente de Moisés. E outros homens, ou melhor, grandes homens, que construíram um relacionamento com Deus. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, ele ficou nos bastidores, orientou Joás a fazer aquilo que era reto. Porém, Joás, ele não desenvolveu uma intimidade com Deus, porque acabou se desviando após a morte do sacerdote Joiada. Não vigiou, não orou, não consultou ao Senhor, como deveria ter feito antes de responder aos líderes. E também foi ingênuo, provavelmente, ao ouvir e não dar atenção e achar que realmente, talvez, eles estavam com intenções verdadeiras, não conseguiu ter o discernimento para entender as reais intenções daqueles líderes. E o que aconteceu foi realmente a volta da idolatria. E a gente vai ver, durante a continuidade dessa história, que Deus levanta vários profetas para denunciar o que estava acontecendo. Porém, o povo não deu ouvido a esses profetas. Deus levantou também Zacarias, profeta Zacarias. Porém, houve uma conspiração contra ele. Zacarias, inclusive, falou para Joás: olha, se vocês não voltarem para os caminhos do Senhor, vocês não prosperarão. E alertou também. Porém, eles não deram ouvido. E o que aconteceu? Devido à conspiração, Joás matou Zacarias, mandando apedrejá-lo, né? No pátio do templo. E o que aconteceu é que ele seguiu conselhos errados, não consultou a lei do Senhor e acabou ouvindo aqueles que não estavam em concordância com a Bíblia, com o que estava escrito na lei. E pior, não construiu um relacionamento com Deus de uma maneira íntima para poder ter esse discernimento. E hoje a gente percebe que muitas vezes isso acontece na atualidade. Muitas pessoas, elas seguem seus líderes em suas denominações, mas não consultam as escrituras para poder colocar à prova, igual o apóstolo Paulo aconselhou. E com isso, acabam se desviando, crendo em doutrinas que são antibíblicas. E com isso, acontece um relacionamento ou extremamente superficial, ou até mesmo uma falta de relacionamento com Deus, que causa uma divisão na igreja. E por isso que é recomendado que, claro, nós precisamos respeitar os nossos líderes, nós precisamos ter um profundo respeito, ouvi-los enquanto eles estiverem de acordo com a Bíblia, mas a gente também precisa conhecer a palavra de Deus, nós também precisamos construir um relacionamento com Ele e não ficar apenas apoiados em pessoas. A gente precisa ter um relacionamento direto, visando obedecê-lo em primeiro lugar, em segundo os nossos líderes, para que não aconteça essa divisão. Né? Igual o próprio apóstolo Paulo já denunciou que acontecia, né? Principalmente em 1 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 3, que ele fala
sobre essa divisão, e ele até diz, né, se não me engano, no capítulo 3, mas quem é Paulo, Pedro e Apolo, né? Acaso não somos todos servos de Cristo, né? Então, ele já apontava para esse cuidado que as pessoas deveriam ter. E o que acontece? Quando a gente se afasta do Senhor, como foi o caso do povo, o Senhor Deus os abandonou, os entregou às suas idolatrias, a tudo aquilo que eles estavam fazendo, a sua própria ruína. E voltando à questão de Joás, ao que aconteceu com ele, após mandar apedrejar Zacarias, no ano seguinte, ele ficou seriamente ferido e foi morto, né, pelos seus guardas que conspiraram contra ele. E mais, né, foi sepultado na cidade de Davi, porém não foi sepultado nos túmulos dos reis. E é isso que a falta de intimidade com Deus, ela faz. Ela nos deixa propensos ao pecado. Ela nos deixa propensos a desviarmos, porque o único que pode nos proteger é Deus. E para construir um relacionamento com Ele, nós devemos buscá-lo de todo o coração e construir este relacionamento de maneira sólida e de profunda intimidade com Ele. E a gente pode, sim, para construir este relacionamento, seguir principalmente o exemplo de Jesus Cristo, porque ele foi perfeito, e também dos bons exemplos que recebemos de pessoas cristãs que admiramos. E é certo, né, que em situação de dúvidas ou indecisão, claro que a gente precisa buscar conselhos de irmãos na fé, dos nossos líderes, dos nossos pastores, presbíteros, porém, nós precisamos ter como conselheiro espiritual principal o Espírito Santo, porque é ele que vai nos trazer o discernimento a respeito dos conselhos recebidos. Precisamos ter os nossos sentidos sensíveis a ele, porque é o Espírito Santo que edifica a obra de Cristo e nos ensina tudo aquilo que precisamos aprender. E por meio do Espírito Santo, a nossa intuição ela fica mais aguçada e aprendemos a discernir o bem do mal. Portanto, nós devemos vigiar e orar e revestirmos de toda a armadura de Deus, para que Satanás não atinja com as suas setas envenenadas e acabe nos afastando de Deus. Gosto muito do texto de Efésios 6, versículos 10 a 18, que Paulo nos fala sobre essa armadura e nos aconselha a nos fortalecermos no Senhor. E ele diz, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão no evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E outra parte principal que eu parei aqui, porque eu quero comentar, que é muito importante, que é a oração em espírito, porque claro que nós devemos sim ter o nosso momento no secreto com Deus, isso é muito importante, mas a gente também precisa orar em todos os momentos, em todos os lugares que tivermos, né? E a oração no espírito, ela nos permite isso. Então, o versículo 18, ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, né, precisamos sim orarmos uns pelos outros, orarmos pela Igreja de Cristo, né, porque a Igreja de Cristo, o corpo todo, ou melhor, é através do corpo todo que conseguimos nos fortalecer e resistir ao diabo que fica ao nosso derredor. Portanto, oro a Deus e aconselho
algo que eu também busco seguir, que possamos pedir sempre mais profundidade na nossa intimidade com Deus e que estejamos sempre atentos a isso e que possamos aprofundar-nos cada vez mais nesse relacionamento e evoluir cada vez mais espiritualmente e nos santificarmos cada vez mais, cuidando para que não caiamos. E caso venhamos a cair, que o nosso coração esteja quebrantado e humilde o suficiente para reconhecermos os nossos erros e não soltarmos da mão do Senhor. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade e mais uma vez que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que possamos nos santificar cada vez mais. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me, pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor. Cobre-me com teu amor, me envolve. Toma-me, perto quero estar. E por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Eu quero te ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de ti em mim. Prepara-me, Senhor, pra fazer o teu querer, vivendo cada dia pelo poder desse amor. Cobre-me com teu amor, me envolve.
pelo poder desse amor. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto. Queremos te agradecer pela palavra ministrada, pelos louvores cantados. E, Pai, diante de Ti agora nós colocamos, ó Pai, cada pedido, cada necessidade, cada um que, Senhor, que está ali, que está assistindo, que está participando desse culto de alguma forma, e que nesse momento ele pode estar tendo algum desejo de colocar a Ti, Senhor, algum pedido, alguma oração, algum desejo. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, intercedendo agora, Pai, pelas pessoas, pelos pedidos que chegaram, pelos pedidos que estão sendo colocados nesse momento diante de Ti, porque nós sabemos que Tu és um Deus do milagre, nós sabemos que para o Senhor não há nada impossível, e nós clamamos, Pai, nesse tempo, que o Senhor possa estar tocando cada coração, que o Senhor possa estar visitando cada pessoa, e Deus, que a Tua vontade seja na vida de todos nós, que Deus, a Sua vontade é soberana, então nós aceitamos aquilo que o Senhor tem, mas o nosso desejo, Deus, é que haja milagre, é que haja realmente que o Senhor possa estar atendendo cada um, conforme o seu pedido, mas sempre no centro da Tua vontade. Pai, muito obrigado por esse povo, muito obrigado por cada um, que nós possamos continuar juntos, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado cada dia mais. Nós Te honramos, Pai, nesse tempo. Nós queremos Te agradecer e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, abençoando o projeto, alcançando pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém. Muito obrigada a todos por terem assistido até aqui. Agradeço a todos que estão presentes e também agradeço a todos aqueles que assistiram pelo YouTube e peço para vocês hoje, tenho minha palavra para quem assistiu até o final, que deixem no comentário a palavra Joás, ok? Que eu deixarei um coraçãozinho. Peço a todos vocês que curtam, compartilhem o vídeo, a todos aqueles que vocês percebem que estão sedentos da palavra de Deus e que também comentem e se inscrevam no canal, aqueles que ainda não forem inscritos. Agradeço mais uma vez e desejo um excelente dia, tarde e noite a todos vocês e que a paz do Senhor esteja com todos.